Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 79. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Voltamos aí para a tradicional quinta-feira, hoje, 1º de abril, gravando aqui 9h30 da noite, horário de Israel, e com notícias aí, como a gente comentou. Bom, os ouvintes sabem, né? Semana passada a gente teve eleição e como não podia deixar de ser nesse período aí da festa de Pêssar, a gente tem vários contatos aí entre as lideranças políticas, já que na semana que vem começa a corrida presidencial, a corrida não presidencial, né? A corrida ao presidente. Mas vamos parar por aqui que a gente vai falar disso aí já nos blocos que vem agora. Vamos começar então pelo nosso primeiro bloco. Bom, no nosso primeiro bloco a gente vai falar do quê? Do corona, né? Talvez os ouvintes estejam aí com saudade, né, do que está acontecendo aqui em Israel. A gente já tem 2 episódios que a gente não fala sobre o corona, o que é um ponto positivo. Bom, mais de quase 4 milhões e 800 mil cidadãos israelenses já vacinados com 2 doses da vacina, mais de 5 milhões e 200 mil com vacinados com a primeira dose, pelo menos. O que é bem positivo, lembrando aí que cerca de 6 milhões, né, de israelenses hoje podem tomar a vacina, porque outros 3 são mais ou menos crianças até 16 anos, né, que ainda não podem tomar a vacina. Porém, isso muda essa semana. Recebemos aí, né, a Pfizer atualizou e deu a informação de que a vacina é segura para crianças de entre 12 e 16 anos, né, ou seja, parte aí da população que não poderia tomar a vacina vai começar a tomar. O governo, o Ministério da Saúde falou que pretende começar a vacinação desse grupo, mesmo antes do FDA, né, como é que chama? Da Vigilância Sanitária Americana aprovar, né? Ou seja, a Pfizer aprovou já nos seus estudos, nas suas pesquisas, e o Ministério da Saúde israelense já quer começar a vacinar. E também por conta disso, né, e por conta também aí do feriado de Pêssar, que a gente tem aí no último período um número muito baixo de doentes, né? Ontem foram menos de 500 doentes, novos doentes. A gente tem pouco mais de 7 mil doentes ativos aqui em Israel, que é um número extremamente baixo. Então o Ministério da Educação também está querendo, não o Ministério da Educação, né? A pressão, né? A pressão no Ministério da Educação para que as cápsulas, né, em que as crianças estavam sendo divididas aí para estudar, parte do sistema educacional ainda estava dividido em cápsulas, para que essas cápsulas sejam canceladas e o sistema educacional seja aberto completamente como era no período pré-corona. João, mutações à parte, né? Essa semana também foi descoberta aí uma mutação israelense, mas nada de muito sério. Mas mutações à parte, aparentemente a vida aqui em Israel está voltando ao normal do período pré-corona, né, cara? Pois é, estão debatendo já se vão permitir que a gente deixe de usar máscaras em espaços públicos na semana que vem. O Ministério da Saúde vai aceitar debater essa situação. Enfim, a gente também tem a situação das crianças, né, do ensino fundamental, mais ou menos entre os 9 e os 14 anos, que ainda estão estudando em cápsulas, que o Ministério da Saúde entrou em pé de guerra com o Ministério da Educação, ou melhor seria dizer ao contrário. O Ministério da Educação quer urgentemente que essas crianças deixem de estudar em cápsula, diz que não tem o menor sentido para isso. O Ministério da Saúde insiste com essa determinação. Enfim, os técnicos do Ministério da Saúde devem ter suas razões para isso, mas a verdade é que aos poucos o país está entrando na mais total normalidade, né? Nelson explicou na semana passada que o público voltou para os estádios e que a gente está cada vez mais próximo da vida como era antes da corona, obviamente, com algumas restrições que não vão mudar tão cedo, como a entrada de turistas no país, por exemplo. O próprio cartão verde que você tem para poder frequentar lugares fechados aqui, ele quase não é exigido em nenhum lugar. Eu nunca tive esse exigido. Está certo que eu não frequentei muitos lugares de lazer até agora, mas até então não me pediram nenhuma vez. Eu até tenho, poderia mostrar, mas não me foi exigido. E eu acho que na maioria dos lugares não estão pedindo, porque uma vez que 90%, cerca de 90% da população que poderia tomar a vacina já está vacinada, esse documento ele começa a perder validade, porque esses outros 10% eles passam a ser inseridos na imunidade de rebanho. E a gente fica com o último resquício realmente
na verdade, que incomoda, né, da situação da corona, é a questão da quarentena para as crianças, né? Porque as crianças que não podem tomar vacina, elas não estão isentas de quarentena em caso de contato com doentes, né, com pessoas que foram contaminadas pelo vírus, que tenham testado positivo, ainda que assintomáticos sejam. E atualmente em Israel a gente tem, agora não, porque a gente está no feriado de Pêssar, né, então não tem aula nas escolas, nem nas creches, mas até a semana de Pêssar a gente estava com uma média de entre 80 e 100 mil crianças todas as semanas em casa, né, de quarentena. Os pais, na grande maioria das vezes, já podem sair, porque já estão vacinados, mas as crianças não. Esse foi o resquício principal da corona, obviamente fora os setores que ainda foram bastante afetados, e toda a crise econômica que ainda vai demorar um tempinho até que seja recuperada, os mortos que obviamente nunca vão retornar, e é a parte mais triste da corona, mas enfim, do que afeta nosso dia a dia, que tem relação direta com a corona, não indireta, é a situação da quarentena das crianças. Enfim, a gente está esperando para ver se vai ter alguma solução, tem gente muito incomodada, está dizendo que as crianças têm que ser liberadas depois de um teste negativo, o Ministério da Saúde se recusa a mudar essa determinação, o Ministério da Educação não está batendo tanto de frente com isso, então, enfim, essa é a situação que a gente tem hoje. Mas a corona, do que a gente está observando agora, ela é praticamente uma página virada aqui em Israel. Obviamente que o país está com determinações bastante pesadas para receber pessoas de fora, né? Então para que não entrem novas variantes do coronavírus e que a vacina continue funcionando para os cidadãos israelenses. Agora é esperar, né, ver como é que as coisas vão se desenvolver nos próximos 2, 3 meses, para ver como é que o país vai continuar reabrindo e quais são as consequências que a gente vai ter nas nossas vidas. Tá tudo realmente voltando ao normal, né? Como você falou, agora a questão do aeroporto, né? Tem muita pressão também, né? Para os israelenses que querem sair daqui de qualquer maneira, fazer aquelas viagens. Inclusive, uma coisa bem interessante desse período agora, né? De Pêssar, a gente tem uma semana, né? Que o Pêssar começou no último sábado à noite e vai até amanhã à noite, na sexta-feira, né? Começa o final do Pêssar. E gera muitas pessoas, milhões de pessoas viajam, né? Eu não me arrisco a dizer milhões, é muita gente viajando nesse período, né? Porque é o final o final do inverno, início da primavera, então o pessoal vai para a Europa, sai viajando e está proibido, né? Então, um efeito disso é que o país inteiro parou em engarrafamentos. Eu fui ontem, não, na terça e na quarta-feira eu fui almoçar na casa de parentes, de amigos, e fiquei horas em trânsito, todo mundo na rua, os parques lotados, atrações, né, atrações para infantis e tudo mais, tudo lotado, cheio de gente, e essa aí é uma das consequências, né, desse período que o israelense está proibido de sair de Israel, pelo menos em grande número, né? Há pessoas viajando, já tem gente indo para o Chipre, gente indo para a Grécia, há alguns países que aceitam, né, os israelenses que vão vacinados e na volta não precisam ficar em isolamento, que é um ponto positivo, mas um desses efeitos aí do pós-corona, né, desse período aí de corona ainda, não pós, mas enfim, essa lotação máxima do país nesse período de festa. Bom, chega de corona, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente tratar do que há de importante, que é a política israelense essa semana. Bom, é isso aí, gente. Como a gente falou, acabaram as eleições, a gente deu o resultado, né? O Likud foi lá o partido com mais votos, porém, isso não necessariamente representa que o Likud vai conseguir, né? O Bibi Netanyahu vai conseguir montar o governo. No bloco presente, né, do Netanyahu, dos partidos que já falaram que apoiariam o Netanyahu para ser o primeiro-ministro, são 52 cadeiras, né? São 52 mandatos, o que não garante a maioria. E isso tudo aí esquentou essa semana, né, o cenário político. Porém, né, quem é o primeiro personagem grande aí nesse processo de eleição, de pós-eleição para que o governo seja montado, é o presidente Reuven Rivlin, né? Por quê? Expliquei isso lá no último episódio, vou explicar rapidamente para quem quiser mais detalhado, é só dar um pulinho lá. O Rivlin, o presidente, ele recebe os líderes dos partidos que vão indicar um nome para que possa montar um governo e depois, né, de consultar o líder dos partidos, o presidente ele dá o mandato para que um deputado, né, que ele achar que é o que tem mais chance de montar um governo, tente montar um governo no próximo período. Vai ter 40 ou 45 dias para montar o governo. A questão é a seguinte:
O Rivlin, essa semana, o presidente falou que ele deu uma série de depoimentos falando que ele já está terminando o mandato dele de 7 anos, né, no próximo período, e é a quinta vez que ele recebe o resultado eleitoral na mão dele, que isso é uma coisa que não está muito correta, e falou que os partidos têm que o governo tem que ser um governo que represente todo os cidadãos de Israel, né, que um governo inconvencional, com conexões e cooperação, enfim, deu a entender que não precisa ser um governo do Likud, né, o que resultou aí uma série de protestos, né, de setores dentro do Likud, principalmente do presidente do parlamento, né, o Yariv Levin, e do ministro do interior, o deputado Amir Ohana, que falaram que era um envolvimento do presidente nas eleições, não gostaram nem um pouco disso. Lembrando, né, que o Reuven Rivlin ele era do Likud, né, ele era um histórico deputado do Likud, só que ele tem problemas com o Netanyahu. Acho que quem não tem problemas com o Netanyahu, né, ele também tem problemas com o Netanyahu, não se dão bem, não se gostam. E também, essa semana, o Netanyahu foi informado de que não houve. Na verdade, ele não foi informado, ele simplesmente não foi convidado para participar da cerimônia do Yom HaZikaron, né, que acontece daqui a pouco menos de 2 semanas. Que o Yom HaZikaron é o dia em que são lembradas as vítimas, né, os soldados mortos, né, nas guerras de Israel e vítimas de terrorismo. No ano passado, na cerimônia todo ano é feita uma cerimônia na casa do presidente. No ano passado, por conta aí do corona, a cerimônia foi toda filmada, né? Não houve a presença das pessoas e tudo mais, foi tudo meio filmado e construíram a cerimônia. E esse ano pessoas foram convidadas, porém o Rivlin não convidou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que gerou uma série de protestos e inquietudes, né? E o Rivlin falou, mas eu também não convidei o Benny Gantz, que é o primeiro-ministro aí substituto e o ministro da Defesa. Enfim, ninguém está convidado. O Bibi achou que ele ia ter mais um palco para falar e não vai ter. Mas está uma indisposição aí, né, cara, entre o presidente e o primeiro-ministro. Na verdade, o Rivlin, ele está optando por não fazer parte do jogo político, né? Ele julgou que em situações pré-eleitorais não é prudente por parte dele convidar pessoas que estão envolvidas na formação do novo governo para atos oficiais do Estado que cabem, enfim, que são de organização da presidência da nação. Então, ele não convidou o Netanyahu, também não convidou o Benny Gantz, que é o ministro da Defesa, sempre é convidado para o mesmo ato, né, o que não dá para você acusar ele de ser parcial, né, nessa situação. Mas o Likud mostrou as garras, né, o Amir Ohana e o Vali Steinitz, não me lembro agora, o Yariv Levin, que é o presidente da Knesset, e hoje a Osnat Mark, que é uma deputada que não foi eleita do Likud, mas ainda é membro da Knesset, até que a próxima Knesset até ser jurada, ela tome posse, atacaram o Rivlin, mas eles estenderam os ataques a uma suposta possibilidade do Rivlin dar um mandato para formar o governo para a pessoa que tem menos indicações, né? Não porque tem mais indicações, digamos de outra maneira. O Netanyahu hoje a gente sabe que ele vai, com a certeza, receber pelo menos, né, 52 votos, né, para armar o governo. E é muito difícil que outra pessoa consiga passar esses 52 votos até o momento das eleições. Pode ser que ele consiga mais que isso, pode ser que ele consiga 59, pode ser que ele consiga 63, mas 63 eu acho difícil também. Mas enfim, então eles estão começando a botar pressão no presidente em incitar contra ele antes que ele tome qualquer decisão, né? O que é uma situação crítica, né? Se a gente analisar que o Rivlin, apesar de, obviamente, como o Marquinhos falou, não ter uma relação pessoal boa com o Netanyahu, mas o Rivlin, ele é membro do Likud, né? Ele é membro do Likud. Ele não teve o apoio do Netanyahu explícito quando ele se candidatou à presidência. Netanyahu não trabalhou pela eleição do Rivlin, também publicamente não trabalhou contra, mas não trabalhou pela eleição dele. O Rivlin quase perdeu a eleição. Ele foi para o segundo turno contra o Meir Street, que era membro naquele momento se não me engano, do Kadima ou do Atnuá, um dos seus partidos, e o Rivlin ganhou a eleição no segundo turno com o apoio de alguns deputados de esquerda, por ele ser um sujeito que é visto como um estadista, como um cara correto, e o presidente da nação ele tem que ser um cara correto, neutro, né? E ele sempre entendeu, na verdade, o lugar que ele tinha que ocupar. O Rivlin não é um sujeito de esquerda, está longe disso, talvez ele esteja mais à direita que o Netanyahu, em relação, por exemplo, ao conflito com os palestinos, mas ele tem algum respeito pela democracia, né?
E ele, enfim, esses ataques desses membros do Likud ao Rivlin mostra o total desapreço do Likud às instituições do Estado. A gente comentou na semana passada que a grande semelhança que aproxima o Likud aos partidos ultra-ortodoxos é o sionismo ortodoxo, não a corrente sionista ortodoxa, mas ao partido sionismo religioso, né, que é do Bezalel Smotrich, é a total rejeição, né? Esse foi um comentário que o Chaim Levinson fez no podcast do Arendt há um tempo atrás, que o que aproxima o Likud desses grupos é a total rejeição, o total boicote, a não identificação ojeriza, na verdade, do Likud e desses partidos às instituições do Estado, né, às instituições nacionais. E a gente observa cada vez mais que o Levinson está certo, né, que, enfim, membros do Likud atacam frontalmente, inclusive os que são mais razoáveis, ou que a gente pensava que eram mais razoáveis, como o Yuval Steinitz, né, que é um sujeito que, enfim, que é mais equilibrado, ataca o presidente da nação por uma coisa que ele não fez. Né? Ele não indicou ninguém ainda para armar o governo. Então, a gente observa aí que as ameaças à democracia elas não precisam chegar até o Ben-Gvir. Né? O próprio Likud é um covil de antidemocratas e enfim, talvez odiadores das instituições do Estado, né? Das instituições democráticas do Estado, representativas, que é verdade, foram criadas pela oposição ao Likud, pela esquerda em seu momento, mas o Likud de antigamente respeitava essas instituições e o Likud de hoje não respeita. Bom, e continuando aí nessa questão da eleição, todo mundo agora correndo atrás, né, daqueles partidos que, não vamos dizer, se colocaram em cima do muro, né, não empurra daqui, né, empurra dali, né, todo mundo ali dizendo que vai conversar, vamos para um lado do outro, principalmente o Naftali Bennett e o partido Ra'am, né, do deputado Mansur Abbas, a gente vai falar dele mais para frente. Vamos então falar agora do Bennett, do partido Yamina, com 7 mandatos, né? E logo depois das eleições, ele e o Guidon Saar, né, do partido Tikva Hadashah, Nova Esperança, que teve 6 mandatos, se reuniram, resolveram aí meio que fazer um bloco, não fazer um bloco formal, mas tentar negociar conjuntamente tanto com o bloco do Netanyahu, né? Se bem que o Saar não entra para o governo Netanyahu, mas para pelo menos forçar o bloco, que é chamado Bloco da Mudança, a fazer o quê? Colocar o Bennett como o candidato a primeiro-ministro do bloco. Ou seja, o Bennett com 7 cadeiras, com 7 mandatos, colocou as manguinhas de fora e está falando que ele quer ser o primeiro-ministro, ou pelo menos o primeiro-ministro, num possível esquema aí de rotação com o Yair Lapid, que é o deputado do Yesh Atid, que teve 17 cadeiras. O Saar forçando aí, dando uma empurrada, né, junto com o Lapid, para que ele aceite recomendar o Bennett, para que o Bennett possa ser o primeiro, né, na tentativa de formar o governo, e aí ser o primeiro num governo de rotação. E o Bibi, por outro lado, convocou o Bennett e ofereceu uma série de ministérios e de de indicações dentro da lista do Likud, que ele vai poder colocar, né, novos deputados na lista do Likud, não só para essas eleições, mas também para próximas eleições. Ou seja, o Yamina, deputados do Yamina, candidatos do Yamina, eles estariam em listas do Likud e poderiam ser eleitos pelo Likud, mas seriam parte do Yamina, o que é uma loucura total que a política israelense permite. Mas a questão é a seguinte, né, cara? O Bennett aí é o cara que, nesse momento, pelo menos um deles, que está sendo visto como o cara que está botando a pressão e com 7 cadeiras quer chegar ao cargo de primeiro-ministro de Israel, o que é uma coisa muito louca, porque como a gente comentou no último episódio, ele tem o quê? 6% do parlamento, né, cara? Pois é, 5,88% para ser mais exato. Impressionante como o Bennett está com moral, ele tá estão dando poder para ele, mesmo ele tendo um capital político, digamos assim, um capital pelo menos numérico tão baixo. Né? Impressionante como a figura dele, como o personagem do Bennett cresceu em importância. Óbvio que alguns estão impulsionando ele, e eu acho que ele não é nem tão necessário assim. Né? Simplesmente ele inculcou na cabeça dos israelenses que ele pode ser primeiro-ministro, e as pessoas estão levando ele a sério até com 7 cadeiras. Enfim, mas a situação do Bennett é muito delicada, okay? Porque o Bennett parece que ele está numa situação confortável, que ele pode jogar dos dois lados, que ele pode fazer isso, ele vai se reunir com o Lapid, mas só depois se reunir com o Netanyahu, ele ficou um dia sem falar com a imprensa, passeou com os filhos para o Negev, mas essa dança que estão fazendo, quem oferece mais para o Bennett, o que vai acontecer? Ela não é clara, okay? E o Bennett ele está correndo muito perigo aí, ele não está com a faca e o queijo na mão só, ele está correndo muito perigo aí
obviamente que não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Na verdade, o médio prazo pode ser daqui a 4 meses. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. O Bibi, como você disse, Marquinhos, ele ofereceu para o Bennett entrar para o Likud. Né? O Bennett já foi do Likud. O Bennett e a Ayelet Shaked, número 2 dele, já foram do Likud, foram assessores de Netanyahu diretos, inclusive, e deixaram de ser quando a Sarah Netanyahu descobriu que o Netanyahu, escondido dela, do próprio dinheiro dele, aumentou o salário do Bennett e da Shaked, que estavam pedindo um aumento, e a Sarah Netanyahu descobriu, ficou com raiva deles, e dali para frente ela não pode escutar falar neles dois. Então qualquer acordo que o Netanyahu faz com o Bennett e com a Ayelet Shaked é um acordo que ele sabe que ele vai ter problema em casa depois, porque a preferência da família é que ele não faça. E quem acompanha aqui as notícias e os bastidores sabe que a influência da Sarah Netanyahu no marido é muito alta. Alguns dizem que ela governa por trás dele. Talvez as relações públicas realmente falem assim, mas vamos deixar. Não sei se nem precisar para chamar isso de fofoca, porque realmente ela tem participação bastante relevante. Né? Os políticos do Likud que querem chegar longe, eles bajulam muito a Sarah Netanyahu. Então, não dá nem para chamar isso de fofoca, mas vamos deixar esse assunto de lado e vamos comentar a situação do Bennett. O Likud ofereceu então para o Bennett voltar, Netanyahu aproveitou para o Bennett voltar, né, ofereceu para o Bennett voltar para o partido, poder indicar membros, né, na lista do Likud, levar o partido dele inteiro para dentro do Likud, prometeu para ele ingerência em questões internas do partido, vários ministérios, né, praticamente prometeu para ele o seguinte, volta para cá, e você tem condições de ser o meu herdeiro no partido, né? Obviamente que o Netanyahu não prometeu apoio a ele para ser herdeiro, e mesmo que tivesse prometido, o Bennett não é bobo de entender que o Netanyahu realmente vai, de acreditar, né? O Netanyahu realmente vai prestar esse apoio a ele. Mas enfim, então, essa foi a promessa. Essa promessa irritou profundamente membros importantes do Likud, segundo um furo de reportagem, que não citou nomes, mas do Amit Segal, do Canal 12, diz que tem ministros do Likud, deputados do Likud e presidentes de sedes locais do Likud muito insatisfeitos com esse oferecimento de Netanyahu para o Bennett, e essa crise, né, que eles soltaram, na verdade, as críticas que a oposição está acostumada a fazer para o Netanyahu, que a gente está acostumado a ouvir da oposição, que o Netanyahu, quando está em perigo, oferece o que tem, o que não tem, que compromete o partido pelos seus interesses pessoais, mas, obviamente, que na frente do Netanyahu nenhum deles fala nada disso. E o que permite o Netanyahu fazer o que ele bem entender, na hora que ele quer, porque coragem de enfrentar o Netanyahu internamente no Likud ninguém tem. Mas o Bennett, ele ainda está jogando. Ele está tentando, enfim, é uma proposta interessante que o Netanyahu fez, mas mais interessante que isso é ele ser primeiro-ministro. Né? Mas ser primeiro-ministro não serve qualquer constelação. Ele precisa ser primeiro-ministro numa constelação que ele possa ter alguma liberdade e alguma autonomia acima da média, especialmente falando acima da média dessas 7 cadeiras que ele tem, para poder tocar para frente o seu projeto e não se indispor com seus eleitores da direita. Porque para o Bennett ser primeiro-ministro, ele precisa trair pelo menos 36 cadeiras da direita, fora os ultra-ortodoxos, que não é exatamente uma traição, porque eles sempre podem somar um governo Bennett depois, mas o Likud e o sionismo religioso, eles vão se sentir traídos pelo Bennett, e vai ser um rompimento com eles, para formar o governo com partidos de centro, talvez até de esquerda, com a possibilidade, inclusive, de serem aprovados, o governo ser aprovado com o voto dos parlamentares árabes, o que, para parte relativa do eleitorado da direita, soa como traição. Agora, o Bennett, essas 7 cadeiras do Bennett, a gente não se engane. 5 dessas 7 cadeiras do Bennett não estão esperando o Bennett se curvar ao Netanyahu. Né? O Bennett chegou praticamente no piso dele. Essas pessoas que votaram no Bennett, votaram nele porque querem realmente que ele seja uma alternativa ao Netanyahu. Talvez 2 dessas cadeiras esperavam que o Bennett entrasse no governo Netanyahu e puxasse ele mais para a direita, ou tentasse, enfim, ou fosse ministro das Finanças do Netanyahu. Mas o Bennett sabe que o Netanyahu conseguiu esvaziar ele o suficiente, e ele não está, enfim, ele chegou quase no piso dele. Então, ele está numa situação que, se ele não almeja no futuro ter 20 cadeiras, ele pode se associar à esquerda numa empreitada talvez fracassada, ao centro-esquerda. O problema é que, se essa empreitada fracassada, talvez não faça o Bennett sumir do cenário político, mas vai fazer com que suas aspirações de ser primeiro-ministro terminem. E entrar para o governo Netanyahu também pode fazer, porque ele vai ser sempre o cachorrinho do Netanyahu, que no fim das contas se dobra e volta para o dono. Né? Então a situação para ele não está tão simples. Ele percebeu que ele se meteu numa roubada maior do que ele esperava. Convocar quintas eleições, uma pessoa que está detonando a instabilidade do governo há muito tempão e que não tem projeto econômico, que levaram a gente para isso, de repente levar para mais instabilidade, quintas eleições, também não vai trazer para o Bennett um feedback positivo por parte dos eleitores, porque ao mesmo tempo ele também não vai estar sentando com o Netanyahu e também não vai estar sentando com o governo de oposição,
um governo de mudança, ou seja, quem vota no Bennett vota para quê? Para levar o país para outras eleições? Por que eu vou votar num cara para me levar para outras eleições? Quero votar num cara que vai me garantir o que eu quero, né? Ou um governo de oposição, ou um governo do Netanyahu. Então, não é simples a situação dele, né? Eu acho que ele prefere ainda ser primeiro-ministro nesse governo de mudança, mas não é uma situação fácil. Mas ele está trabalhando para isso e estão levando ele a sério. O Guido Sarante ontem, a gente está gravando na quinta-feira, como de praxe, dia 1º de abril, apesar de que nada que a gente está falando aqui é mentira, mas tem interpretação nossa aqui, mas mentira não tem não. O Guido Ansari, ele escreveu publicamente no Twitter dele, Yair Lapid, eu já abri mão do meu ego, agora é tua vez. Né? A mensagem foi clara, desista de ser primeiro-ministro e apoia o nome do Bennett. Hein? E o Yair Lapid, ele tinha acabado de escrever no Twitter dele que não vê sentido que o partido que recebeu mais votos no bloco de mudança não receba as indicações para ser quem vai liderar esse bloco. Como a gente comentou na semana passada, né, a ideia que está sendo discutida é de um governo com rotação, né, primeiro o Bennett, depois o Lapid reluta em aceitar isso, que ele vai dar rotação para o cara com 7 cadeiras, tem vários partidos com 7, 8, 6 cadeiras nesse possível governo de mudança, e a gente está emperrado nessa situação aí. O Guido Ansari, outro está tentando salvar a própria pele, a gente também sabe que essas 6 cadeiras do Guido Ansari, ninguém esperava ele sentar com o Netanyahu. Mas o eleitorado que votou no Guido Ansari, em sua maioria, é um eleitorado de direita, que obviamente prefere ver o Guido Ansari participando de um governo chefiado pelo Bennett. Obviamente não, mas eu imagino que grande parte desse eleitorado prefira ver um governo chefiado pelo Bennett do que um governo chefiado pelo Yair Lapid, já que a gente sabe que o Partido Trabalhista, que o Azul e Branco e que talvez o Meretz façam parte desse governo e que os partidos árabes pode ser que votem nesse governo, pelo menos para que ele receba a maioria dos votos e possa estar na próxima, enfim, possa ser aprovado como governo. Então, ele fez esse comentário e o Lapid ele está relutando. E fontes ligadas ao Bennett já disseram que se até segunda-feira o Lapid não abrir mão para o Bennett, ele vai se aproximar do Netanyahu e vai indicar o Netanyahu para formar um novo governo, o que vai dar ao Netanyahu 59 recomendações. E aí que vem a grande questão dessas eleições, que é o eleitorado árabe. O eleitorado árabe, através dos partidos árabes. E aí que vem a grande diferença, a grande novidade dessas eleições. E tem a ver com os partidos árabes. A lista unificada sentou com o Yair Lapid e estão dando indicações de que eles vão recomendar o Yair Lapid formar o governo. 5 dos 6 deputados da lista unificada, a posição do único deputado que pertence ao partido Bala, que é o partido anti-sionista por definição, o partido nacionalista árabe, ou seja, outros 5 deputados que pertencem ao Hadash, que é mais esquerdista, e ao Tal, que é o partido mais o partido lista democrática árabe, indicaram que eles vão recomendar o Lapid para primeiro-ministro e que cogitam, de alguma maneira, fazer parte do governo, o que é uma coisa inédita em Israel. Ou seja, eles aprenderam com os erros, eles aprenderam com o sucesso do Uram, que teve 4 cadeiras, mais que qualquer outro partido árabe, quase tanto quanto eles tiveram todos juntos, em função da colaboração que eles tiveram com o governo Netanyahu, e eles estão cogitando entrar no governo, não só recomendar, eles já tinham recomendado outras vezes, mas também entrar no governo. E aí o Mansur Abbas fez o que todos os políticos fizeram antes das eleições. Ele, às 8 da noite, convocou uma coletiva de imprensa, que ele falou primeiro em árabe, depois em hebraico. E lá ele declarou que não está fechado nem com a esquerda nem com a direita, que ele não sabe ainda quem ele vai recomendar. Ele está esperando ver quem vai dar mais para a população árabe israelense. Ele cogita, sim, entrar num governo. Ele falou de si mesmo, né, e da sua população como uma população árabe muçulmana. Enfim, disse que está correndo, que está andando com segurança, porque foi ameaçado de morte, tudo isso. Mas ele se disse árabe muçulmano, se definiu como árabe muçulmano, e a palavra palestino não apareceu no discurso dele nenhuma vez. O que alguns jornalistas veem como um aceno dele aos deputados mais de direita da coalizão do Netanyahu, especialmente o pessoal do sionismo religioso. O Likud já acenou que poderia formar um governo com Mansur Abbas. Existe uma rejeição grande ainda do Bezalel Smotrich, líder do sionismo religioso. Até o Ben-Gvir disse que, de acordo com o discurso do Mansur Abbas, se ele reconhecer Israel como Estado judaico e condenar essa atividade de terror, não tem nenhum problema. Eu duvido que ele chegue nesse ponto, mas eu também duvido que o Ben-Gvir force muito a barra para aceitar que ele participe do governo. E, enfim, existe a possibilidade do Mansur Abbas realmente participar do governo Netanyahu, não é nem apoiar de fora,
garantiu os 61 votos para que o governo seja formado, ainda que seja um governo de minoria, com menos 61 cadeiras. Existe a possibilidade do Mansur Abbas participar de dentro, ser ministro. Imagina o Mansur Abbas, ministro da Segurança Pública do governo Netanyahu, né? Vai ser engraçado isso, porque o Bennett está atacando os beduínos o tempo inteiro, durante a campanha dele, de maneira até racista, na minha opinião. Enfim, atacando grupos beduínos, estupram, grupos beduínos fazem isso, né? Como se ele falasse que grupos judeus estupram, esse adjetivo não aparece quando não são os beduínos ou os árabes quem cometem os crimes, né? Mas, enfim, vai ser interessante ver se o Mansur Abbas exercendo o cargo de ministro de Segurança Pública com uma coalizão da qual o Bennett faz parte. Mas, enfim, isso pode acontecer. E se isso acontecer, enfim, o Netanyahu consegue formar o governo. O nível de estabilidade que esse governo vai ter, a gente não sabe, né? Mas, enfim, a gente está aí, né, tá vendo essa expectativa. O governo de mudança, o governo do Yair Lapid, ele está cada vez, na semana passada eu disse que eu via essa chance crescer, hoje eu vejo ela cada vez menor. A esquerda está ajudando, por incrível que pareça, não é tão incrível assim. O que é triste é que não é tão incrível assim. Os partidos de esquerda estão em silêncio em relação ao Bennett ser primeiro-ministro do país, né, estão deixando as diferenças de lado só para derrubar o Netanyahu, o que, a meu ver, é mais negativo do que positivo. Os partidos de centro também estão tranquilos em relação a isso, estão trabalhando para isso, mas a direita não concorda com esse governo, porque eles querem chefiar o governo de oposição, enfim, que vai trocar o outro governo de direita. Eles não admitem não chefiar o governo, né? E isso é o que está, no momento, prejudicando essa formação desse governo de mudança, né? O único empecilho que o Netanyahu pode ter foi hoje o deputado do Noam, que é um dos partidos que compõem o sionismo religioso, né? O Noam tem o sexto deputado dos 6, foi o último que entrou, né? Que se chama Avi Maoz. O Noam é um partido anti-LGBT, né? Homofóbico por definição, partido ortodoxo também, está aí no limite entre ortodoxia e ultra-ortodoxia, e eles estão exigindo para entrar no governo que o Netanyahu condene a resolução 2331 da ONU, que visa que mulheres estejam representadas em todas as instituições governamentais, né? E eles estão exigindo essa retirada da aceitação de Israel dessa resolução como condição para entrar no governo. Eles são um deputado só, uma abelha só não faz verão. Se o Uram entra no apoio do governo Netanyahu, mesmo que o Noam fique de fora, são 62, Netanyahu não precisa dele, ainda vai sair bem, vai dizer, olha só, aqui está meu limite, com isso aí eu não compactuo, talvez seja até uma jogada para o Netanyahu sair bem nessa situação. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ainda que a tendência pareça ter um pouco virado de lado, a chance de que a gente tenha outras eleições, ela não é pequena, elas não são pequenas, né? E a gente ainda é muito cedo cravar qualquer coisa. Eu acho que a gente está indo muito na tendência que a gente comentou aí na semana passada, né? No último episódio, independente do governo que for formado, vai ser muito instável. O Netanyahu tem essa coisa dele estar sempre apagando o fogo, né? Ele não está preocupado com os problemas que ele vai ter no futuro, ou seja, caso ele coloque o Mansur Abbas no partido, Uram no governo, né? Uram no governo. Ele está preocupado com qual é a questão dele nesse momento. A questão dele nesse momento é formar o governo. Ele vai formar o governo, se ele conseguir, né? Vamos dizer, forma o governo dele lá com 60 e poucas cadeiras. Depois o governo vai ter várias crises, ele vai resolvendo as crises no meio do caminho. Essa não é a maior preocupação dele. Mas como a gente também comentou, o mais interessante é realmente essa mudança de postura de todos os partidos árabes, né? Que começou com a lista unificada nas eleições anteriores, indicando o Benny Gantz, né, que também era uma coisa inédita, e agora um partido árabe falando que entraria para um governo de direita, da direita israelense, um governo que sempre incitou contra a população árabe, um governo que aprovou a Roca Leon, né, a lei nacional, que é uma lei que discrimina cidadãos não judeus dentro de Israel, coloca como se fossem cidadãos de segunda classe, o que na época da aprovação da lei gerou uma série de manifestações aqui, principalmente também da população drusa. Enfim, o Uram aceita entrar para o governo desse tipo, né? Que inclusive lembrando também que quando uma das eleições em que a população, na eleição seguinte, né, teve uma eleição que o Netanyahu ele falou: os árabes estão indo aos montes votar, né? Isso foi uma forma dele chamar o eleitor do Likud
no dia das eleições, né, para irem votar, o que é proibido, mas ele fez isso. Ele falou: os árabes estão indo aos montes votar, para que o eleitor do Likud também fosse votar. Lembrando que a eleição aqui, o voto aqui não é obrigatório. Então, e na eleição seguinte, né, isso foi usado pela lista unificada na propaganda, na campanha, e foi aí que a lista unificada conseguiu chegar aí a 15 cadeiras, né, nas eleições, representando mais de 10% do parlamento, que era uma coisa inédita também, né? E agora o Ram quebra com essa postura, ele se propõe a entrar para um governo de direita, desde que o governo acate, né, as suas tendências, suas exigências, né, não tendências, e coloca aí os outros partidos também numa situação extremamente complicada, né? Porque caso ele entre para o governo e consiga colher alguns frutos, né, vai ter gente aí tendo que rebolar e repensar realmente o que fazer no próximo período. Só um comentário também em relação ao partido NOM, eu também acho que é uma jogada, não representam nada, é uma jogada só para aparecer um pouco, mostrar que estão ali, fazer um barulho, mas obviamente não vai ter muita relevância. Lembrando que o Amir Ohana, que hoje é o ministro do interior, ele é gay, né, da comunidade LGBT, e, enfim, eles entrariam para um governo também em que o Amir Ohana está presente. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentar outros assuntos dessa semana aqui em Israel. Bom, nesse bloco, então, a gente vai tratar de uma notícia importantíssima, que é o julgamento do Netanyahu. Lembrando para o ouvinte que se esqueceu ou que não acompanhou, no próximo dia 5 de abril está marcado aí para começar a parte do julgamento onde as testemunhas são ouvidas, enfim. O julgamento vai sair, né, do papel e a gente vai ter o início. E o que a defesa do Netanyahu propôs? Que ele não estivesse presente nessa etapa. Por quê? Porque essa etapa está prevista em um período de 1 mês, em que ele teria pelo menos que estar presente no tribunal 3 vezes por semana, o dia inteiro. E aí não dá, né, para o Netanyahu ser primeiro-ministro, montar coalizão, tentar montar coalizão, montar governo, tendo que estar no julgamento. A defesa tentou, o pedido foi rejeitado, ele vai ter que rejeitado parcialmente, porque o que foi dito é que ele, a princípio, terá que pelo menos estar aí na abertura do processo, e essa vai ser essa discussão aí que vai começar na semana que vem. E só um parênteses aí, hoje, dia 1º de abril, daqui a pouco, daqui 1h30, são 10h30 da noite agora, daqui 1h30, o prazo para indicar um ministro da Justiça acaba, e o Netanyahu se recusa a indicar um novo ministro da Justiça, porque o Benny Gantz que quer ser o próximo ministro da Justiça, né? Porque eles estão num governo aí de transição. O Benny Gantz, o Avi Nistelkorn, que era do partido do Benny Gantz, ele abandonou, saiu fora, né? Não sei o quê, estava sem ministro da Justiça. O prazo para se indicar termina hoje. O Benny Gantz, ele quer ser o ministro da Justiça, o Netanyahu se recusa a indicar o ministro da Justiça, ou seja, a partir de meia-noite não teremos ministro da Justiça em Israel, o que é um problema seríssimo, né, para a democracia do país. Mas enfim, João, que bagunça tá essa coisa aí, né, cara? A bagunça maior é que o procurador mandou o Netanyahu nomear o ministro da Justiça e ele se recusou, né? E aí o Gantz foi lá e recusou a reunião do governo e falou: bom, se não tem nomeação do ministro, não participa desse governo de Araque aí. E o governo anda, não tem nomeação, vai caducar daqui a pouco a determinação. Enfim, Netanyahu está rompendo o acordo que ele fez, daqui a pouco ele vai esperar a Suprema Corte se meter, obrigar a nomear o ministro da Justiça, e aí ele para ele poder jogar os cachorros dele contra a Suprema Corte. É o que vai acontecer, é o que acontece normalmente, é o que acontece no último momento. Ele sabe que nenhum ministro da Justiça indicado pelo azul e branco vai ser bom para ele, também sabe que ele não pode indicar o ministro da Justiça, então ele está jogando do jeito que ele pode, para poder, enfim, ganhar mais uns minutos aí sem alguém para atrapalhar, ele não pode nomear cargo nenhum também, né? Sem ministro da Justiça também ninguém pode ser nomeado, mas ele foi proibido de nomear qualquer pessoa, então ele está aí embarreirando tudo. Ele vai segurar até a hora que ele não puder mais. Em relação ao julgamento, ele consegue umas vitórias e umas derrotas ali, né? Ele conseguiu umas vitórias, deixaram ele não presenciar parte
das testemunhas, mas não permitiram que fosse adiado de novo a parte das testemunhas. Então, enfim, vai começar, né? Agora é lento esse processo, mas é muito lento. Para o bem do país, tinha que ser mais rápido, e ser inocentado ou culpado logo. A gente pode ver se livrar dessa situação. Mas ele não tem muito interesse que isso continue, e parece que a justiça está fazendo esse jogo dele. Todo mundo parece estar cansado desse caso, já que nem começou ainda. Pois é, né? Já está se arrastando aí há tanto tempo. Eu me lembro que teve um artigo que a gente traduziu no jornal Haaretz falando aí dos casos de corrupção, né? O 1000, 2000, 3000, 4000. Isso foi mais ou menos em 2015 ou 2016. Acho que foi 2016. Não, foi 2016. Eu vivi em Jerusalém ainda. E a gente traduziu esse artigo e até agora nada. 5 anos aí e até agora nada. Já deu, tem que realmente ser resolvido para o bem ou para o mal, né? Seja lá de quem for. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burd. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve aproveitar a festa de Mimuna. Costume dos judeus marroquinos, no final da festa de Pessah, que vai quebrar aquela questão de só comer matzá e vai voltar a comer hametz, produtos fermentados com farinha, coisa e tal. E o João gosta muito da famosa mufleta, que é uma espécie de um crepe, né? De um blint bem fininho, botam lá um caro por cima, lembra do caro? E o João gosta de comer aquilo confraternizando com os vizinhos. Liguem para o João, procurem o João através do contato @conexãoisrael.org, perguntem onde tem a Mimuna mais próxima aqui em Israel. Na diáspora fica um pouco mais complicado, mas de repente dá para achar também, não tem problema. Israel, a seleção israelense de futebol masculino já teve 3 jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. O próximo jogo é só em setembro. A próxima partida é só em setembro. Então Israel teve 2 jogos em casa e 1 fora. 9 pontos disputados, 4 conquistados. No grupo de Israel está na 3ª colocação, passam 2 para a Copa do Mundo. Em primeiro lugar, a Dinamarca com 9, 3 vitórias em 3 jogos. Depois vem a Escócia com 6 pontos em 9 disputados e Israel com 4 em 9. Israel perdeu em casa para a Dinamarca 2-0, empatou em 1-1 com a Escócia, também em casa, e fora de casa aplicou 4-1 na Moldávia. Então vamos que vamos, faltam 2 pontos para a zona de classificação, muitos jogos ainda pela frente, tudo em aberto. Israel teve um empate e uma derrota em casa, mas ganhou fora, então toma fôlego e vão para cima. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão pelo comentário e, claro, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui, é isso aí, pessoal. Feliz 1º de abril aí para vocês. Hag Sameach aí, que ainda é Pessah aqui em Israel, quando você estiver escutando, talvez ainda seja. E é isso aí, vamos nessa. É isso. A gente na semana que vem começa a ter também, né, o dia de Yom HaShoah, né, que é o dia em lembrança das vítimas do Holocausto. Depois é o dia em lembrança, a gente comentou no episódio. Dia em lembrança das vítimas e ao heroísmo. E ao heroísmo, exatamente. E depois também, na semana seguinte, tem o dia em lembrança dos soldados mortos em guerra aqui em Israel e das vítimas de terrorismo. E depois, o dia da independência. Tudo isso aí num período curtíssimo, né? Saindo aí de Pessah e emendando uma coisa na outra. Bom, vamos lá. A gente se ouve então na semana que vem. Valeu, João. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.